Ai, ai, que dia bom, e o que poderia dar errado? Então, né, como eu disse, o que poderia dar errado? Enquanto isso, na masmorra... Este dragão está de folga. De folga na masmorra. E como não só de RPG vive o Goblin, venha conosco nessa jornada épica. Direto das telinhas, páginas e games. Um Masmorra D2 feito especialmente para você. Bem-vindo, aventureiros e aventureiras, a mais um episódio do Masmorra D2. Hoje vamos mergulhar no fantástico mundo da série animada O Príncipe Dragão, uma produção que tem encantado fãs de todas as idades. Eu sou o Dudu e eu não sei o que falar. Olha só, é incrível, tá perdido na magia ainda, é um pequeno gafanhoto, jovem padawan. Galera, é bom que vocês estejam preparados para uma viagem repleta de magia, aventuras e intrigas no mundo mágico aí que passa pelos reinos de Shadia e Catolis, né? Onde nós acompanhamos as jornadas de nossos três heróis, né, principais da série, né, onde temos o Callum, o Ezran e a Hyla, que buscam a paz, né, entre os humanos e os elfos e as criaturas mágicas, né, como os poderosos dragões. E eu sou o Diogo e no mundo do Príncipe Dragão, eu acho que eu seria um mago primordial do céu. Interessante. Eu gosto de raio, né, cara? Eu gosto de raio. Acho que já tá bem implícito isso, já tem alguns episódios. Percebe-se. Mas eu acho que eu não seria um mago, não. Acho que eu seria um ranger. Assim como o Corvo. É isso aí. Achei legal. Um caçador de recompensas aí que trabalha para o reino. Bom, o Príncipe Dragão foi criado por Aaron Eras, que foi um roteirista conhecido pela série que a gente já falou aqui, que a gente gosta bastante, Avatar, Gostamos The Last muito. Airbender. Isso aí. E também Futurama, né? E, além dele, a gente também tem o Just Richmond, que também é conhecido pelo seu roteiro de Uncharted 2, Among Thieves, e a direção de Uncharted 3, Drake's Deception. Drake's Deception. E a série, né, estreou... legal, né? A junção de duas pessoas, assim, que estão por trás de obras legais para criar uma outra obra legal. Acho que vale a pena. Bom, a série estreou em 2018, né? Com uma animação deslumbrante e uma história muito envolvente. E com isso, ela se tornou rapidamente aí famosa, né? Conquistou uma base de fãs que ficou logo apaixonada pela série. E a animação de O Príncipe Dragão é feita digitalmente, né? E tem um leve, pequeno ali toque de 3D. E os cenários são feitos com a combinação também de modelagem 3D e pinturas feitas à mão. É muito legal, né? Nice. Que assim que saiu, né, foi uma das coisas que chamou muita atenção, tipo, né, nessa pegada igual a gente teve aí do Homem-Aranha no Aranhaverso, né, que a arte chamou muita atenção, né? Exato. Gente vê aí que no Príncipe Dragão, pessoal, é a mesma coisa. A gente vê uma mistura ali quase que em perfeita harmonia do digital com a arte, né, feita à mão que a gente tanto gosta, né? Que fica aí nos nossos corações. E é muito maneiro, né, Du? Porque a gente vê que a série ela não é só polida no roteiro, como também na parte visual, nos gráficos, né? Sim, e sim, é um mundo fantástico, como a gente percebe. E, além disso, por ser um mundo fantástico, a gente fica encantado também com as imagens, porque as imagens são muito bonitas. Sim. Então isso acaba atraindo muito, assim. É o visual acaba valorizando a jornada, né? Isso aí. Exato. É, muito bom, galera. E a série, ela se ambienta num mundo fantástico, né? Igual o Du aí já falou. No continente de Shadia, que é repleto de magia provinda das 6 fontes primais que nós temos na obra, galera. Que são o Sol, a Lua, as estrelas, a Terra, o Céu e o Oceano, né? Basicamente aí todos os elementos aí que combinados permitem que a magia exista, né? Mais do que a magia, até a vida mesmo, né, Du? Então, a gente tem esse mundo mágico, porém, nem tudo são flores, né? Os humanos que não podem utilizar a magia primordial, porque eles têm, vamos dizer assim, uma conexão dificultada com as fontes primais, né? Eles descobrem que o único jeito deles fazerem magia de maneira fácil e acessível é através da magia sombria, cuja energia deriva da essência vital de animais e criaturas mágicas. Então, o que essa 7ª magia é, galera? Humanos. Ela é sacrificar seres mágicos e usar o seu poder mágico em uma outra forma, né?
Então, quase que uma necromancia. Uma magia negra. E como consequência, eles foram, né, expulsos aí pelos dragões, pelos elfos e pelas criaturas mágicas, porque eles falaram, porra, qual é, irmão? Tu tá fazendo magia com a vida sacrificando a gente? Com a vida dos seres mágicos, porque vocês não têm magia? Porra, qual é, mano? Agora caia fora daqui, filho. Você é um saco. E, né, expulsam eles. Sai pra lá. Vai ficar Exatamente. Expulsam eles. E eles formam 5 reinos humanos aí, que tem como capital o reino de Catolis. E no leste do continente nós temos as terras de Shadia. Então a gente tem uma divisão clara, galera, uma fronteira, aonde de um lado é o continente de Shadia, o reino mágico, e do outro o continente humano com seus 5 reinos humanos. E a gente sabe que em Shadia vivem as criaturas mágicas, os elfos, os dragões e muitas outras que vão sendo apresentadas no decorrer da evolução da obra. Ela é uma obra, né, Edu, que tem 5 temporadas hoje, então a gente tem muita história para vocês mergulharem. E a ideia é dar essa introdução maneira para que vocês fiquem interessados, né, em consumir esse material que é muito bacana. E aí, galera, a gente vê que esse mundo, então, dividido por 2, né, dividido ao meio, a gente tem no meio dele um rio de fogo e lava, que é defendido por Trovão, que é o rei dos dragões, o dragão mais poderoso, né, que comanda o poder dos céus aí e dos raios, como seu próprio nome já diz. Então, essa é, vamos dizer assim, o pano de fundo inicial pra gente começar a nossa jornada em Shadia. É engraçado, né, como a vida imita a arte, né? Ou a arte imita a vida. Sempre os humanos cagando, né? Estragando tudo, né? É, cara, essa temática de, vamos dizer assim, né, da gente moldar a natureza às nossas necessidades, né? E nem sempre usando meios que são sustentáveis, né? Ou que são éticos. Isso daí é pano pra várias obras, né? E o interessante é que aqui isso é abominável desde a concepção da ideia. Então, esse pano de fundo, ele segue na obra, né, galera? Do início até o fim. Sim. E aí, é o que é o estopim ali pra tudo que vai acontecer na série, né? Exatamente. E aí, galera, completando aí, então, essa temática das forças primordiais e tudo mais, a gente vai só dar uma pincelada no que são elas, pra vocês poderem entender porque elas aparecem na história inteira. Então, galera, essas 6 fontes primais, elas são entidades poderosas do mundo natural, igual nós já falamos. E as criaturas de Shadia, né, as criaturas mágicas, cada uma delas está ligadas a essas fontes. Então você tem, por exemplo, o Trovão, que está ligado ao céu. Você tem os Elfos do Sol, que estão ligados ao Sol. Os Elfos da Lua, que estão ligados à Lua. E várias outras criaturas, como um dragão da Terra, né, e etc., que estão ligados cada um ao seu elemento específico, né? Exatamente. E por que isso é interessante? Porque isso faz com que a obra ganhe, apesar de ser um conceito até que simples, né, de se entender, ela ganha uma profundidade porque cada região ela tem, vamos dizer assim, peculiaridades ligadas ao elemento que tá puxando, né, pras criaturas, pros habitantes que estão naquele lugar. Então, galera, indo rapidamente, sem mais delongas, né, Du? A gente tem o céu, e a magia do céu, ela se baseia, obviamente, que no vasto céu, na energia e no movimento dos ventos, e também no poder dos raios e das tempestades. E as criaturas que se conectam ao céu são tipicamente rápidas, inteligentes, com aquele sagazes, né, com aquele pensamento rápido, e que valorizam muito a sua liberdade de escolha e o poder de criar o seu próprio destino, né? Interessante, interessante. E as criaturas, então, conectadas à fonte primal da estrela, né, as estrelas, a magia das estrelas é pouco compreendida, porque a gente não tem muitos outros seres que são conectados a essa origem, né? E o poder dessa fonte primal baseia-se no vasto e atemporal poder do cosmos. E envolve a adivinhação, a visão cósmica, a visão do além. E, como eu disse, as criaturas ligadas a esse elemento são extremamente incomuns e raramente vistas. É, muito interessante, né? Eles são tipo os místicos, né? Algo misterioso mesmo. Sim, sim. Muito legal. E o oceano, galera, nossa terceira fonte primal, ela se baseia na profundidade das águas, dos mares, dos oceanos, né? E o seu poder se conecta através também dos rios e lagos que fluem de volta para a natureza, né, para a terra firme, né? Então a gente tem que os magos do oceano, eles podem refletir a natureza do seu lar. Um mago do pântano, um mago do rio, são diferentes nos poderes que eles manifestam, nas suas expressões mágicas ali, né? Embora ambos estejam conectados à mesma fonte primordial. As criaturas conectadas ao oceano muitas das vezes criam fortes conexões com outras pessoas e possuem também um lado oculto, uma profundeza desconhecida como a sua fonte primal. É, interessante, né? A magia da Terra, então, ela se baseia no poder da energia da própria Terra, né? E ela pode vir de diferentes domínios, como as pedras, os minerais, os cristais, as gemas da terra,
a flora e também a fauna do mundo vivo, né? E as criaturas ligadas à Terra são pacientes, às vezes teimosas também, e procuram-se sempre profundamente, se preocupam com a história e o equilíbrio do mundo natural, ou seja, são pessoas que estão sempre conectadas ali, pensando no equilíbrio de tudo. São protetores, né, da natureza, do status ali, do mundo mágico, né? Muito bacana. Exatamente. Uhum. Aí, galera, indo agora para nossa quinta aí, né, fonte primal, o Sol. A magia do Sol, ela extrai o calor e a fonte de energia, que é praticamente a vida, né, do Sol, e ela faz com que os personagens que derivam, né, as criaturas que derivam seu poder do Sol tenham uma natureza dupla, podendo conjurar feitiços de luz, de crescimento, nutrição e até mesmo transformação. Ou, por outro lado, utilizar a face, vamos dizer assim, menos amigável do Sol, invocando fogo, calor e destruição. Essas criaturas conectadas ao Sol são frequentemente muito intensas e carismáticas. A gente vê muitas delas retratadas como líderes naturais, mas não se enganem, a gente também vê, vamos dizer assim, cuzões ligados ao poder do Sol no decorrer da série. Exatamente, exatamente. E também aí, nossa última fonte é a Lua. A magia da Lua se baseia no espírito e na energia da Lua, criando ilusões, feitiços de ocultações e conexões com os espíritos. A gente sabe, a Lua é cíclica. A gente tem aí lua cheia, crescente, minguante e nova. E isso acaba sendo uma força, né? Relacionando-se então com as fases lunares. E as criaturas ligadas à Lua primal podem ser privadas e reservadas. E estão profundamente conscientes do poder das aparências. Olha só que interessante, né? E é interessante, né? Porque realmente, como que a Lua tem fases, então provavelmente esses seres também vão ter fases em que vão conseguir manifestar mais o seu poder ou menos. Isso é interessante. Também é interessante porque a gente vê que o poder ele também ajuda a definir o que esperar das personalidades dos personagens daquelas raças. Então isso tá na série muito forte, né, galera? Mas aí a gente já falou das magias, e por que é tão importante explicar isso, né, Edu? Porque esses aspectos, eles estão na série inteira e influenciam também os nossos conjuradores, né, os nossos magos. Por quê? Porque para lançar magias, a gente precisa de uma conexão forte com as forças primais. E, no decorrer da série, um dos nossos personagens principais, né, que é o Kellum, ele deseja ser um mago, mas os magos humanos que querem usar magias naturais, né, vamos dizer assim, exceto a magia das trevas, que tem que ser usado por sacrifícios e tal, quem quer usar magia natural, que vamos dizer assim seria a magia da forma correta, eles precisam de uma pedra primal, que é basicamente um artefato muito poderoso, que cria uma conexão com a energia primal, porque o humano, nesse mundo, não tem essa conexão, certo? Então, ele pode conhecer o feitiço e as runas, né, do método, mas sem a energia para poder abastecer os feitiços, ele não consegue fazer nada. Então, a gente vê que, por exemplo, o Kellum, né, o nosso personagem aí, o nosso protagonista, ele vai passar um grande pedaço da série, né, tentando desenvolver essa conexão, e no início da série ele depende da pedra primal do céu, que ele tá em posse dele ali por sorte, né, pra fazer suas magias e iniciar seus estudos como aprendiz de mago. Exatamente, exatamente. E aí, como a gente percebe que a magia é totalmente intrínseca nesse mundo, isso que acaba gerando toda a intriga que a gente vai contar pra vocês agora, mas sem muitos spoilers, claro. É isso aí, galera, porque a intenção é animar vocês pra ver a série, falando dos pontos altos e fortes ali, mas sem tirar a surpresa. Exatamente. Então, a gente sabe que os humanos, como não podem utilizar magia, eles tomados por uma ganância, né? Então, após eles serem expulsos de Shadia, né, ficarem excluídos lá no oeste, 1200 anos depois, eles vão lá numa luta contra o Rei Dragão e matam ele. E supostamente destroem o ovo do herdeiro dele, do filho que ele teria. Imagina aí como que é um bom jeito de manter relações diplomáticas, né? Ah, ótimo, ótimo. Não, eu vou ali, te mato e mato no maior estilo Rússia, né? Mas tá beleza. Segue aí. Né? E, ou seja, vão lá, quebraram um ovo que continha o herdeiro, né? E nisso é pano de fundo para uma guerra iminente. Com certeza. E os elfos da Lua, eles planejam assassinar o rei humano, o Harrow, e o seu herdeiro, como vingança. Em retaliação aí pela destruição do ovo. E dentro desses elfos, a gente vai ter a jovem Hyla, que junto do Ezran, que é o filho mais novo do rei, e do seu irmão Callum, que o Diogo citou, eles vão descobrir que, na verdade, o ovo do dragão não foi destruído, mas sim foi roubado pelo mago Viren. E aí,
E o Mago Viren, ele é conselheiro do rei. É o antigo melhor amigo do rei, né? Isso aí. Sim. E aí, juntos, eles decidem entrar numa jornada pra devolver o ovo aos dragões e impedir que essa guerra entre humanos e elfos ecloda. Porém, a gente tem o Viren, que não tem a intenção, né, de devolver o ovo. Sim. E vai perturbar aí pra esse conflito continuar. E aí, ele trama alguma coisa aí, toma o poder do rei, assassinando. Na verdade, a morte do rei aí fica uma incógnita. Sobre como foi que aconteceu. Sim, e ainda envia os seus filhos, que é a Cláudia e o Soren, atrás dos 3 pra matar eles, matar os príncipes e recuperar o ovo do dragão a qualquer custo. Quando eu digo a qualquer custo, é a qualquer custo mesmo. Até se depender da morte dos próprios filhos dele. Olha só, é bem amigo da onça, né? É gente boa pra caramba, Viren. Tá de parabéns, hein? Aprendeu com Putin aí, igual a gente já falou antes. Mas, né, vamos nessa. E aí, galera, com essa trama, esse pano de fundo inicial, a gente tem, então, que o Ezran, a Hyla e o Callum, eles estão numa jornada, então, né, inicialmente que era ali ligada ao ódio, agora na esperança de, devolvendo o ovo, né, do príncipe dragão, impedir que a guerra aconteça e que os reinos humanos, vamos dizer assim, sejam destruídos pelas criaturas mágicas, pelos elfos e dragões, né? E a gente vê essa trama, então, começando a se mover, as engrenagens dessa história se desenrolando. E aí a gente vê, então, que esses 3 personagens são muito importantes pra gente. E por que é importante a gente falar deles, né, Edu? Porque a série, ela se preocupa em amarrar coisas de maneiras diferentes. Então a gente tem, por exemplo, que o rei Harrow, ele tinha uma esposa, né? E ele já tinha um filho. Então a gente tem, vamos dizer assim, né? O Ezran e o Callum, eles são meio irmãos. Sim. Então, eles são, vamos dizer assim, os herdeiros de um reino, mas que eles têm essa cisão ali pelo fato de não serem, né, a mesma linhagem exatamente um ao outro. E você pensa que por isso eles vão ser separados? Não, na verdade é o contrário, por isso eles são mais ligados ainda, né? A história acaba se focando mais na relação deles de amizade, que vai além dos laços sanguíneos, né? Pra justificar por que eles gostam tanto um do outro, por que eles são ali. Eles são basicamente irmãos, ok? Mas eles são mais melhores amigos do que isso, né? E é muito legal essa parte da história. E aí a gente vê que o Ezran, que é o filho de sangue, né, do rei Harrow, ele é o príncipe herdeiro de Católis, herdeiro do trono. E ele é um menino novinho, né? Alegre, feliz, e é um garotinho excêntrico que adora roubar lá os doces lá do cozinheiro do castelo, adora pregar peças, né? Ele é muito curioso, faz perguntas interessantes pra idade dele, sempre muito, vamos dizer assim, já mostra ser sábio, né? E de bom coração, muito empático desde pequeno. E ele tem uma incrível habilidade de fazer amizade com qualquer tipo de animal. E o melhor amigo dele, né, animalzinho dele, é o sapo brilhante e mal-humorado, que é o Isca. E o Isca, galera, ele, vamos dizer assim, ele é um elemento da série que, cara, é brilhante. Não só pelo fato dele não só pelo fato dele ser um sapinho que brilha no escuro, emite luz e tudo mais, mas é porque ele realmente, ele é um mascote que é muito legal, né, no desenvolvimento da série. E uma coisa interessante é que, assim, o Ezran, por ele ser uma criança, ele ter perdido seu pai, ele não sabe muito bem o que fazer. Então, ele, vamos dizer assim, ele vai precisar da ajuda do seu irmão, do Callum, pra carregar esse fardo, né? E também ajudar o Callum também a amadurecer. E lógico, né? Os dois amadurecendo juntos. Então, além do nosso querido Ezran, a gente tem o Callum. E como é o Callum, né? Rapidinho, Diogo. Fala aí. Só é interessante ressaltar que o Ezran, ele é o irmão mais novo. E, diferentemente, ele é o sucessor direto do rei, né? E eu acho que isso também torna a relação mais diferenciada, né? Porque ele é jovem ainda e tem que assumir o papel de rei. E mesmo assim, ele sempre pede ajuda do Callum também. Porque mesmo o Callum sendo... Porque o Callum é o irmão mais velho dele. Então é para quem ele vai recorrer, né? Sim, exatamente. Então a gente tem essa dinâmica, né, do Callum treinando o Ezran nas coisas da vida que ele ainda não sabe porque ele é uma criança. E logicamente que também o Callum também não sabe bem porque ele é um adolescente. Então fica essa dinâmica meio bagunçada, né? Mas é muito interessante, porque o Callum, ele é filho adotivo do rei Harrow, e ele, vamos dizer assim, ele não consegue ser um guerreiro, e Católis produz muitos guerreiros. Então a gente vê ele treinando pra ser um espadachim e falhando miseravelmente, tentando montar cavalos e fazer entradas triunfais e falhando nisso tudo também. Porém, ele é muito curioso e sábio. Então, ele acaba, vamos dizer assim, indo pro papel perfeito de um aprendiz de mago, de fato, né? E
Ele não sabia muito bem como agir perto do seu pai, né, seu padrasto, seu pai adotivo, por conta do relacionamento que eles tiveram e o falecimento, vamos dizer assim, precoce da mãe do Callum, né? Então ele tem uma certa divisão com o rei, apesar do rei gostar muito dele. Tratar ele realmente como um filho de sangue. Então a gente vê que o Callum, ele mesmo assim ainda tem um grande coração e ele se esforça ao máximo em tudo, se dedicando mesmo a seguir um caminho que não é o melhor caminho pra ele, tentando buscar seu lugar no mundo enquanto ajuda o seu irmãozinho. Então isso é também uma dinâmica muito interessante. E tudo isso fica mais apimentado quando a gente tem a introdução da Hyla, que a Hyla é uma das assassinas elfas da lua que vem pra dar sumiço no rei Harrow, né? E quando essa trama acontece, a gente acaba vendo aí a morte misteriosa do rei, etc. E descobre-se que o ovo do príncipe dragão está lá. Vamos dizer assim, os companheiros elfos da lua da Hyla, eles acabam falecendo, né, durante o ataque, e ela fica em dúvida. E agora, o que eu faço? Eu mato esses moleque e levo o ovo, eu volto, eu fico aqui e luto até morrer. Ela fica nessa divisão, né, tentando defender sua honra e manter a sua missão, né, porque ela quer ser reconhecida no seu reino. Esse é um dos grandes objetivos da personagem. Só que ela acaba, vamos dizer assim, num pingo ali de ética, ali, de bondade, percebendo que ajudar o ovo a ser retornado para Shadia pode impedir um derramamento de sangue enorme. Então ela acaba decidindo auxiliar os príncipes ali, né? E os príncipes também não querem largar o ovo, ela também não quer largar o ovo, então eles decidem os três ir pra Shadia devolver os três o ovo. E aí isso é muito interessante, porque a gente tem toda essa jornada deles avançando, tentando devolver o ovo do príncipe dragão e se conhecendo melhor. Inicialmente a Hyla não gosta do Callum nem do Ezra, mas ela vai compreendendo os motivos deles e vai entendendo que eles também são valorosos à sua própria maneira, que eles não são, nem todos os humanos são pintados pela magia negra como ela imaginava e como os outros elfos dizem que são. Então isso é muito interessante, né, Edu? É muito interessante, e isso acaba criando uma amizade entre os três muito interessante, né? Que vai se manter e ser desenvolvida fortemente nas temporadas. E é muito bom, assim, a gente ver que as pessoas podem mudar de opinião. Acho que a série mostra isso também. Que às vezes a gente tem que ver com os nossos próprios olhos e não acreditar em tudo que os outros dizem pra gente. Eu acho que essa é a mensagem que passa pela Hyla, por exemplo. Um adendo interessante, Du, é só pra falar. Olha só como tem pontos em comum com a série do Avatar. Essa parte filosófica de o seu caminho não está predestinado, você pode mudar as decisões, né, que você faz e isso muda o futuro. Então acho que isso daí com certeza é uma pegada que o roteirista do Avatar trouxe pra cá. Com certeza, com certeza. E por último, mas não tão menos interessante, a gente tem o Isca, né, Diogo? Claro, a gente já falou dele ali em cima, né, pessoal? Pincelamos. E o Isca, ele é um bichinho, um amiguinho, melhor amiguinho lagarto do Ezra e do Callum, completamente mal-humorado, ranzinza, chato, mas divertido também na sua chatice. E é legal que ele é tipo um camaleãozinho, então ele consegue, além de emitir luz, mudar de cor também, dependendo da emoção que ele tá sentindo. Se ele sente medo, ele fica apagadinho, azul escurinho, quase enegrecido, né? E se ele tá feliz, ele fica radiante, amarelinho, pode brilhar e tal. Em alguns momentos eles usam até ele como granada de luz, né? A clássica flashbang aí, né? Pra cegar os inimigos e tal. Então ele é muito interessante e faz parte também aí, vamos dizer assim, desse quarteto de aventura aí. Sim, sim. E o mais legal de tudo é que ele tá sempre com cara de mal-humorado, né? A cara dele é naturalmente mal-humorado. E por mais que ele não fale, né? Às vezes, só de você olhar a cara dele, você consegue entender. E ele faz muito. Ele faz muito. Uns barulhos assim e tal. Então é muito engraçado. Sim, ele é o alívio cômico certo ali no meio dos três ali. Mas vamos lá, Du. A gente não tem só heróis nessa história, né? Infelizmente, né? Como todos os bons mocinhos, precisam de bons vilões. Ou como o Diogo gosta de dizer, antagonistas. Isso aí, não existem vilões, existem antagonistas. Tá, vou apresentar pra vocês os antagonistas da história, tá bom? Vilões. Bom, como eu disse ali, né, tem o Viren, que ele é o alto mago de Catolis, é o conselheiro mais próximo do rei Harrow e mestre da magia negra, né? Quem diria? Né? E ele sabe que qualquer problema pode ser resolvido com uma solução criativa, né? E os feitiços inteligentes ali
que ele usa para conseguir salvar os reinos dos humanos de alguns desastres, né? E até quando eles lutaram ali contra o dragão, né? Sim, Ou seja, ele é astuto, ambicioso, ousado e tem uma visão de um grande futuro para a humanidade. E ele vai tentar fazer de tudo para alcançar, nem que seja sacrificar criaturas mágicas em nome da sua ascensão. A gente pode fazer quase que uma ligação, né, com o conceito que você falou lá no início, da vontade industrializadora dos seres humanos, né? Ele tá disposto a sacrificar qualquer recurso natural, mesmo aqueles que são vivos, para poder fazer com que a humanidade progrida. Então, tipo, olha só, tipo, vamos dizer assim, a ciência, a magia desse mundo aí sendo usada pro mal e o cara é a personificação disso. É a personificação do mal, né? Porque ele... Sim, exatamente. Assim, como a gente disse aqui, a gente não sabe muito bem como que foi a morte do Harold. Porém, entretanto, contudo, todavia, poxa, ele foi ali e matou o melhor amigo até então. Ou tramou, né? Ou tá envolvido nisso, né? De qualquer forma, ele tá envolvido nisso. Isso aí. Enfim. E, além dele ser o vilão, a gente tem os filhotinhos dele, né? Os vilãozinhos. Então, uma delas é a Cláudia, que ela parece ser assim, esquisita, distraída, daquele tipo de tropeça em qualquer objeto que está parado no meio do caminho. Só que isso não significa que ela não preste atenção em tudo. Ela é uma maga naturalmente talentosa, que aprendeu bem os meandros aí da magia negra com o pai dela, claro, né? Sim. E talvez ela até possa superar ele lá na frente, no futuro. E ela não usa só a magia negra ali pra... Ela pode usar, na verdade, a sua habilidade aí da arte das trevas para fazer qualquer coisa que ela queira. Tanto panquecas fofinhas e até pregar peça no irmão dela. Né? Ou seja, ela usa magia negra ali quando ela quer, à torta direita, da forma que ela queira. Sim, e é uma das personagens que, apesar de ser vilã, é muito engraçada, né? E a gente também vê uma evolução dela ao decorrer da série. Exatamente. Assim, realmente, ela é um personagem assim, que tem um carisma natural, é legal de você ver ela, porém, infelizmente, o crescimento, né, o desenvolvimento dela vai levando para um caminho que a gente fala assim, poxa, a gente, assim, no meu caso, eu sinto até uma certa compaixão, fico pensando assim, poxa, não vai pra esse lado. É porque ela é uma pessoa legal e talentosa, só que ela é manchada pelos ideais do pai dela. E a gente vai ver, né, que o irmão dela não é tão assim, ele tem essa influência, mas ele tem mais consciência do que ela. Sim. E o irmão dela, o Soren, é um espadachim experiente do grupo de elite de soldados ali, encarregados de proteger o rei de Catolis. Ele é o filho mais velho do Viren, mas ele não é tão parecido assim com seu pai, tão meticuloso, igual o Diogo disse. Por fora, ele parece assim, ser ousado e confiante demais. Porém, com a irmã dele, por exemplo, ele é super fofinho, ele vira um idiota gigante perto dela. E ele tem uma péssima habilidade de contar piadas, né? Só que a gente sabe que lá na frente, isso também acaba salvando ele, né? E Sim. Às vezes, vamos dizer assim, ele é mais músculo do que cérebro. Não, com certeza, ele é bem burrinho, gente. É isso que o Dudu quis amenizar aí, mas coitado, né? O lance dele é mais físico. E a interpretação e a construção do personagem é desse jeito. E se a gente fizer um paralelo, né, Du? Ele é como se fosse o Sokka meio vilão, vamos dizer assim, né? Porque ele tem essa pegada cômica, essa via de diversão. Ele quer ser bondoso, acha que o que ele tá fazendo é bom, mas ele vai percebendo no decorrer da série que ele tá sendo enganado pelo pai dele e ele é um personagem que tem um excelente arco de redenção. Sim. Ele é um fofo, e tipo, e quando ele percebe que ele tá sendo enganado, ele percebe, caraca, eu não quero fazer isso, eu não preciso fazer isso, sabe? Sim, e ele tem uma consciência que vai se construindo, né, e ele vai se tornando bondoso. E isso torna ele um dos personagens aí que tem um desenvolvimento muito legal, como digo. Sim, eu gosto muito dele porque ele vira um aliado deles no futuro, né, pessoal? A gente já vê isso acontecendo mesmo na primeira temporada. Então é bem interessante. E galera, adicionalmente a esses 6 personagens, que são os principais aí da série, que tocam o mundo, né, e as aventuras que a gente vai acompanhar, a gente tem também, no enredo do Príncipe Dragão, uma variedade de temas importantes, desde a amizade e o trabalho em equipe, que tá na obra inteira, até a aceitação das diferenças e o sacrifício de algo que você julga importante por um bem maior, pela harmonia, pela natureza e etc. Então, alguns exemplos de temas que a gente tem que estão na história, né, alguns pedacinhos aqui que é bom a gente ressaltar, né, Edu? A gente tem a genialidade
General a gente já comentou. A gente comentou, você já comentou. Né? Que, sim, por exemplo, a Rayla, ela sacrifica aquilo que ela estava pensando que seria o ideal vamos dizer assim, dela. ela comete traição, né, contra a raça dela ao se negar a matar o príncipe, né? Os príncipes, né? Então... E no caso aí por um bem maior, porque ela ela acreditava que levar o ovo até os dragões ela tá vendo o panorama do futuro. Exato. Mas continua aí, te cortei, desculpa. Não, tá de boa. E aí, galera, a gente vê que a gente tem uma personagem muito interessante, que é a General Amaya, que ela é tia do Ezran e do Callum, né? E ela é uma deficiente auditiva, então ela se comunica através da linguagem de sinais no desenho. Então tem até um personagem que acompanha ela, né? O guarda-costas dela, né? Isso. Que ele tá lá sempre fazendo. Ele tem um alívio cômico parecido ali com a posição do Soren, né? Ele é meio bobão, assim, atrapalhado. E ele tá sempre do lado dela, ajudando e tal. Então é interessante ver. Ele é o intérprete dela. Isso, e a General Amaya, ela é muito forte, ela é badass pra caramba, ela tem uma das cenas mais legais de luta da série inteira, ela é fodona mesmo, é bem legal ver ela empoderada desse jeito e sendo uma personagem com muitas camadas, isso é muito bacana. Sim, e eu achei interessante que, acho que é das primeiras animações assim, que eu vejo, incluir linguagem de sinais dentro do desenho. Sim, muito raro, e funcionar tão bem. Sim. Porque, claro, ela tem ali o apoio do Gran ali, que é o intérprete dela, né? Que vai fazer as falas pra quem não entende a linguagem de sinais. E aí a gente vê... Até mesmo a gente, os leitores, né? E a gente vê como que é importante, assim, se você não sabe linguagem de sinais e você não tem intérprete perto, e aí? E aí, como é que você se vira? Exato. Então, achei muito interessante. Quando eu vi isso, assim, eu fiquei, assim, em êxtase. É muito legal. Muito legal. E aí, galera, além disso, a gente tem as duas raças diferentes, como os humanos e elfos, que eram inimigas mortais, se unindo num bem maior. Lógico que numa escala pequena, por enquanto só os dois príncipes e a Rayla, mas isso vai se expandindo ao longo da série, quando eles vão juntando cada vez mais aliados, né? Pro seu futuro visionário de uma paz entre o reino mágico de Shadia e o reino dos humanos. E além disso também a gente tem romances, né, que acontecem na série. Logicamente um deles a gente não vai dar spoiler, mas um que já aparece logo ali no início, né, da própria General Amaya e a Janai, que é uma cavaleira dourada, líder lá de Luxauria, né, que é o reino dos Elfos do Sol. Que elas têm um embate muito forte em vários momentos da série. Sim. E isso vai se desenvolvendo em um respeito, admiração, que depois se torna em algo mais. Então tem toda uma construção de passo a passo também, não é algo jogado que falaram, não, vamos colocar aqui só pra gente ter uma lacração, ou só pra dizer que a nossa série tem isso. Não, é muito bem construído ao decorrer do tempo. Então fica muito bacana ver como que a obra, mesmo sendo uma animação, tem tanta preocupação com o seu roteiro, com os detalhezinhos e tudo mais. É bem legal. Sim. Dá pra perceber, né, que a série, ela lembra dessa importância de lutar pela justiça e buscar uma compreensão mútua, né, entre ambos os lados, né. Mesmo em tempos ali que eles estão sobre conflito e desconfiança um do outro. Acho que isso é muito importante, né, dar a chance de diálogo para que você entenda o outro lado e entenda as motivações do outro lado, para que ambos cheguem em uma conclusão que seja menos agressiva para todo mundo. É isso, é aquela coisa tipo assim, se a gente passar mais tempo pensando numa solução juntos, a gente não precisa de ter um derramamento de sangue, a gente não precisa que todo mundo saia perdendo, né? Exatamente. Então isso acaba que é uma das mensagens centrais da história, né, Edu? E uma coisa que eu acho muito importante da gente falar aqui, Edu, antes da gente seguir para as nossas conclusões finais, é a gente falar da qualidade da dublagem da série do Príncipe Dragão, que é fora de série. Os personagens na versão brasileira, galera, tem vozes que combinam muito bem com cada um deles. E é incrível você ver como que o trabalho da dublagem, que a gente sempre ressalta aqui, né, Edu, é tão importante pra fazer a obra se elevar a um nível acima do que ela seria. A guerra é cheia de incertezas. Vamos atacar quando a lua estiver mais alta. Elfos da lua são guerreiros de elite perigosos. Por que não faz as pazes com eles? Não é tão simples assim. Tem séculos de história, gerações de muitos erros e crimes, e dos dois lados. Os humanos mataram o Rei dos Dragões e destruíram seu único ovo, o Príncipe Dragão. A justiça vai ser feita. Você precisa ver uma coisa. Mas isso muda tudo. Talvez possa impedir a guerra. Depende da gente agora. Nós temos que proteger o ovo e levar até Shadia.
Sim, então a exatamente. gente tem lá o Gustavo Pereira dublando o Kellum, né? A gente tem a Jéssica Vieira dublando a Hyla e o Rafael Mesadri dublando o Ezra. E a gente vê que eles têm vozes que se encaixam perfeitamente, além das idades, com as personalidades dos personagens. Então, cara, é muito bom mesmo, sério. Sim, sim. Além de tudo, a gente tem ninguém mais fazendo voz de Viren como Guilherme Briggs. Cara. O Optimus Prime decidiu virar um mago das trevas aqui nesse universo. Super-Homem do Mal. Super-Homem do Mal. Colocar Guilherme Briggs pra fazer um vilão, tipo assim, cara, E é muito bom, porque o Viren tem realmente um papel central na história. E você vê como que o Briggs consegue dar uma personalidade única também, uma interpretação única pra ele, né? Você já quase fica gostando dele, né? Sim. É incrível o trabalho que eles fazem. E claro, a gente tem vários outros dubladores aí na série que realmente... mas acho que vale a pena falar, né? A gente tem a Mariana Torres como a Cláudia, que a voz da Cláudia também é incrível, é impagável, porque ela é uma personagem muito engraçada, e ela consegue dar a vida pra esse jeito meio, vamos dizer assim, cabeça leve, assim, sabe? Nas nuvens da Cláudia, né? E fica muito interessante. E o Soren, né, que tem a voz aí do Leonardo Santos também, que faz, cara, esse alívio cômico, essa pegada mais engraçada, que ajuda a série a ficar mais fluida. Eu acho que no início da série, esse combo que a gente tem de Cláudio e Soren, muito bom. Cara, é muito bom. Não tem te faz rir de uma maneira inocente, apesar dos temas sérios que tem na série. Sim. E por mais que eles sejam muito mal ali, né, a gente acaba gostando deles, porque eles são tão cativantes. E a gente acaba gostando deles e não querendo que eles fiquem maus, né? Mas enfim. Sim. E é muito interessante, galera. E conforme a nossa série vai avançando, né, Edu? A gente tem na primeira temporada, acho que é só bom dar uma pincelada de como a série se baseia ali pra gente poder falar pra galera, né, que vale muito a pena assistir, porque ela já está sendo produzida a 6ª temporada e a 7ª também, galera. Então, não precisa ter medo de não ter final, porque... a dona Netflix tá injetando dinheiro como se não houvesse amanhã, jogando notinha pro alto, né? Amém. E a gente sabe que nesse início, na primeira temporada, a gente tem o ovo do Príncipe Dragão indo em direção a Shadia, e a gente tem toda a transformação narrativa do Ezran, que tá se preparando para assumir sua posição como herdeiro. A gente tem o Kellum, que tá se transformando em um mago da maneira correta, né? E a gente tem, no mesmo momento, a Hyla, que tá descobrindo a sua própria honra, os seus próprios valores, não aqueles que são apenas impostos pelo povo dela sobre ela. E nisso tudo, a gente vai chegando seria no clímax, né, no final da coisa toda, que é a entrega do ovo, e aonde a gente começa, vamos dizer assim, sem dar muito spoiler, né, a conhecer que esse ovo não é só mais uma casquinha dura, ele se transforma em um personagem muito legalzinho. Sim. É incrível. Dessa animação a gente também, assim, a gente falou do Iska ali atrás, né? A gente tem vários outros pets que são muito, muito legais. Muito característicos, que tem os seus momentos, né? Sim, eu acho que eu tô dando spoiler demais, assim, falando assim de pet, né? Mas enfim. Não, mas fica tranquilo, porque se a galera gostar, eles vão pedir mais e a gente vai poder falar das próximas temporadas aqui no Masmorra D2. Mas eu acho que fica um pouco óbvio também, né? O nome da série, né? Acho que já entrega ali, né? O que tem por vir. Então, acho que é o nascimento do Príncipe Dragão, né? Exatamente. E ele é um personagem que ele entra ali na série e ganha o coração de todo mundo muito rápido também, então... E aí, galera, a gente vai seguindo, né, Edu? A gente tem, então, a conclusão aí com a entrega do ovo. A gente não vai dar spoiler do que acontece, mas vocês já podem imaginar que é algo incrível. E a gente tem muitas temporadas de aventuras pra vocês poderem seguir à vontade e mergulhar fundo no mundo de Príncipe Dragão. Sim, e quando a gente acha que a série acaba... Não acaba, porque vem muito mais mistérios por trás. Tanto é que as novas temporadas já se chamam... Tem mistério no nome, vamos dizer assim. É isso aí. Como uma boa série, né, galera? Ela dá os ganchos, mas também te dá motivos pra pensar e como você perceber que aquilo tá acontecendo durante. Então, se você assistir com atenção, você já consegue ver pra onde a história tá indo, né, Edu? Isso também é muito legal, o que indica um detalhamento, um esmero ali maior com o texto, com a narrativa. Mas, galera, eu acho que
Eu acho que a gente já, lançamos aí muita mão de conteúdo e magia pra vocês. Esperamos que vocês tenham gostado, né, do episódio de hoje. Ficaríamos muito felizes se vocês utilizassem sua conexão com o poder primal das estrelas para dar as estrelinhas do Spotify aqui pro Masmorra D2. E também, galera, usar o seu... Muito criativo. Eu sei, cara, que o poder das conexões tá muito alto. Eu sou o mago do like. Né, E também seria muito bom seguir a gente na nossa página no Instagram, só procurar @masmorrad2 e não tem erro, estaremos lá. E toda semana a gente tá falando dos lançamentos que a gente vai fazendo, do programa de notícias, do conteúdo, vocês têm cortes lá. Então se você gosta de Masmorra D2, vamos pra um Masmorra D2000 aí, se vocês procurarem a gente em todas as nossas redes, pô. É isso aí, gente. Não se esqueçam de dar um like lá. Se você não escuta no Spotify, a gente tá lá no YouTube também. Muitíssimo importante. Só procurar também Masmorra D2, @Masmorra D2 lá no YouTube, aparece rapidinho. E é característico já a nossa logo verdinha lá. E todos os episódios que também já sai direto no YouTube. Então não perde a oportunidade. Você tem lá no YouTube, tem no Spotify. Pode dar as estrelinhas, pode dar o like lá também no Instagram e acompanhar tudo. E é isso aí, pessoal. O que importa é que todos os caminhos aí levam ao Masmorra D2. Então, galera, podem ir sem medo de ser feliz, mergulhar fundo no mundo de Príncipe Dragão. E eu vou embora antes que me acusem de magia negra. Valeu! Mas claro que iriam acusar de magia negra. Já é tão vilanesco. Bom, tchau, pessoal. Até mais. E valeu. Isso é tudo intriga da oposição. Fui!